ter secretária num conjunto, ter secretária num departamento da igreja, ter secretária na escola dominical, isso não é um luxo, isso é uma necessidade. Regentes excelentes. Se a liderança do seu conjunto é uma liderança estruturada, se ela é uma liderança bem formada, então lá dentro tem coordenadores, tem dirigentes, tem regentes, tem tesoureiros, tem secretários, tem conselheiros, tem comissão de visitas. Existe essa quantidade de pessoas pensando, essa quantidade de pessoas desenvolvendo projetos simultaneamente, um monte de bocas falando. Já parou para pensar se não houver uma pessoa no meio dessa equipe que se responsabiliza por organizar a comunicação dessa equipe? Qual que é o resultado disso? É trágico. E incrivelmente existem conjuntos onde tem esse tanto de pessoas trabalhando e não tem a figura de uma secretária. Ou quando tem a secretária apenas fazendo chamada. E isso não é legal. Então, com isso, eu queria que você que é regente, que você que é dirigente, que está acompanhando aqui o nosso canal, que já me ouviu falar a respeito disso várias vezes, eu queria que você entendesse uma coisa. Ter secretária num conjunto, ter secretária num departamento da igreja, ter secretária na escola dominical, isso não é um luxo, isso é uma necessidade. Ai, Mori, mas o meu conjunto só tem 6 ou 7 pessoas. Independente disso, ele precisa de alguém que consiga organizar a comunicação entre as pessoas que estão trabalhando. Se não, hoje são 7 pessoas, desorganiza, amanhã vira 6, depois vira 5 e depois acaba. E não tenha dúvida que acaba, porque acaba mesmo. Estruturas mal organizadas, estruturas mal pensadas acabam. E muitas vezes não é nem ação e nem luta do inimigo, não. Muitas vezes é desorganização mesmo. Desorganização no significado mais puro e simples da palavra. Então, queridos, vocês que estão entendendo essa questão, está na hora de vocês começarem, vocês que estão regentes, está na hora de que agora? Está na hora de vocês começarem a se movimentar no sentido de buscar secretários para os seus conjuntos. Ah, vai ter um pouquinho de resistência? Sim, pode acontecer que tenha um pouco de resistência. Mas eu já expliquei para vocês o porquê, o como, tá tudo explicadinho lá na série Secretários Excelentes, de modo que vocês não terão dúvida nisso. Mas agora está na hora de começar a arregaçar as mangas e começar a fazer isso acontecer. Se vocês guardarem isso só para vocês e não criarem coragem para começar a ir em outras instâncias questionar isso, aí a coisa não vai andar e dentro de pouco tempo vocês vão começar a se cansar nesse exercício. E na hora em que isso acontecer, incrivelmente muitos de vocês dirão que é luta, que é o inimigo, que é porque isso está acontecendo, que é porque eu estou sendo provada. Quando na verdade está faltando só um pouquinho mais de proatividade para entender para que você foi chamado e aonde é que a sua força precisa estar concentrada. Concentre a sua força na regência, mas entenda que regente não leva conjunto adiante sozinho. Precisa de outras pecinhas. E essa pecinha que eu estou apresentando para vocês hoje, ela é fundamental. Ela não pode ser interpretada por vocês como sendo um luxo. Ela é necessária. E pensando nisso, meus queridos, o que aconteceu? Eu desenvolvi um programa para secretários de conjunto que mostra exatamente qual que é essa linguagem que um secretário precisa fazer. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu sei que se nomear uma secretária aí no seu conjunto hoje, o que vai acontecer? A única coisa que ela vai fazer é a chamadinha. E isso eu já estou acostumado a ver há décadas. Chamadinhas sendo feitas, engavetadas, no ano que vem acontece de novo e se perguntar o conjunto cresceu ou diminuiu, ninguém sabe. Então, era necessário haver um plano, e haver um modelo que essas pessoas pudessem pegar e falar, não é isso que eu preciso fazer. A minha função exige que eu faça isso. E pensando nisso, nós lançamos essa semana aqui no nosso canal uma agenda exclusiva para secretários de conjunto. E seria muito bom se você
cogitasse a possibilidade de pelo menos conhecer esse material, para você ver o quanto isso pode ajudar o seu conjunto. Ah, lá vem o irmão Eli falar porque agora vai vender coisa aqui. É claro que vou vender, não há problema nenhum nisso, mas eu não estou te convidando para comprar, estou te convidando para conhecer. É uma avaliação que você vai fazer e você vai decidir. A coisa que eu posso te garantir é que isso faz diferença aí dentro do seu conjunto. E se não fizer, não criaremos problema nenhum. Uma mensagem sua aqui na nossa lista de transmissão e o seu dinheiro vai embora para sua conta de novo, porque coisa que eu menos quero é sentir que eu não fui correto com aquilo que eu prometi. Então, deixa eu apresentar esse trabalho aqui para você, aguenta a mão aí uns minutinhos, para você começar a cogitar, pensar. Quem sabe, talvez você encontre a lógica para ter. A agenda é essa aqui. A agenda tamanho A4, acredito que esteja dando para vocês verem, tamanho A4, ela tem 193 páginas. Eli, o que tem aí dentro? Tem tudo, tudo. Isso aqui é resultado de vários meses de pesquisa, de trabalho, de pensar, de cruzar informações para chegar a esse resultado aqui. Então, deixa eu dar uma explanada no que tem aqui para vocês terem uma noção e aí vocês vão fazendo uma consideração, se isso pode fazer uma diferença aí dentro do seu conjunto. A primeira coisa que eu tenho aqui é uma explicação clara. O que significa ser secretário dentro do contexto de um conjunto? Para que isso é importante? Para tirar o disse-me-disse, para tirar o achismo, para dirigente do seu círculo de oração, da sua mocidade, não precisar ficar lá na reunião. Não, eu acho que é isso, eu acho que tem que... Não, está aqui o conceito. E esse conceito não é coisa do Eli Nadab, esse conceito é coisa da língua portuguesa. Não há por que questionar e falar, foi o Eli Nadab quem criou. Não, isso aqui é do dicionário, é do português. A única coisa que eu fiz foi encaixar isso aqui dentro da nossa linguagem. A próxima coisa que eu tenho aqui, as características que uma pessoa que vai ocupar o cargo de secretária, quais são as características que essa pessoa precisa ter? Estão aqui. Para quê? Para aliviar você que é regente na hora de buscar, na hora de começar a pensar quem vai ser essa pessoa, para você não ficar, será que a fulana dá certo? Será que ela não dá? Não, estão aqui as características que uma pessoa precisa ter para ocupar esse cargo. E se você observar essas características, eu acredito e tenho muita fé que dentro do seu conjunto tenha pessoas aqui com essas características e aí vai ficar mais fácil você buscar essa pessoa para ocupar esse cargo. É muito mais fácil você chegar lá na coordenação do seu conjunto ou lá no pastor para pedir essa nomeação e no momento em que ele te falar, mas eu acho que não tem ninguém, você já ter clareza de quem é que pode ocupar isso lá dentro do seu conjunto. Isso é muito importante. Depois eu tenho aqui o quê? Os erros que as pessoas cometem, os erros que secretários cometem e que são terríveis e jamais poderiam ser cometidos dentro de um conjunto. Para que eu elenquei esses erros aqui? Para que o seu secretário, para que a sua secretária não cometa isso aí, porque o dia que ele começar a cometer, vai começar a dar problema nessa estrutura. Então, tá aqui os erros. E você, como regente, como coordenador, também tendo conhecimento disso aqui, é um meio caminho andado, porque se você perceber que a pessoa começou a andar fora desses conceitos, na próxima reunião você tem argumento para puxar essa pessoa novamente para o eixo, para puxar essa pessoa novamente para a concordância daquilo que você acredita e do trabalho que você desenvolve. Depois nós temos aqui um organograma. Para quê? Para trazer clareza para esse secretário de que regente e secretário não conduz um conjunto sozinhos. Quais são as pessoas outras que precisam ter essa liderança. Então está aqui um organograma que ele vai preencher e depois de preenchido, tanto você quanto o seu secretário ou quem mais for, vai conseguir perceber assim na frente de vocês o que é que está faltando na liderança do seu conjunto. E lá mais para frente você vai entender por que está faltando. Depois o que nós temos aqui? Nós temos aquilo que é básico, né? Lá no caderninho de chamada, que o pessoal vai lá na papelaria e corta e compra lá um caderno, risca na régua. Então a gente tem aqui, já está tudo prontinho aqui, que é onde você vai marcar.
Se fosse só isso aqui, eu continuaria dizendo que você podia ir lá na papelaria e comprar um livro, né? E riscar e fazer. Depois nós temos aqui o formulário prontinho, só para a sua secretária preencher com o relatório semanal, com o relatório mensal. Eu preciso deixar isso claro, que os formulários que tem aqui estão prontos. Para que eles estão prontos, Eli? Para você não ficar pensando, gente, isso é um negócio tão difícil que eu não vou encontrar ninguém para fazer no meu conjunto. Já está pronto. Ela vai só preencher. É claro que, obviamente, ela vai precisar saber escrever. Se ela souber escrever, ela sabe fazer uso disso aqui perfeitamente. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a parte onde a secretária, onde o secretário vai conseguir mostrar para você qual que é o tamanho da frequência do seu conjunto, mas ela vai mostrar nessa linguagem. Nós temos tanto por cento de frequência e o ideal nosso é tanto. A gente precisaria ter no mínimo tanto. É a sua secretária que vai começar a mostrar esse modelo de linguagem para o seu conjunto, para você não ficar com a sua cabeça superlotada de a irmã fulana faltou, a irmã beltrana faltou, porque você como regente não tem nada a ver com isso. Isso não cabe, esse tipo de pensamento. Isso é cansado e deve ser tirado da sua mente. Então tá aqui o formulário prontinho. Ela só vai fazer o uso daquela planilha lá das chamadas que ela fez, vai atualizar e o resultado vai aparecer quase que como mágica na frente dela. Depois nós temos aqui uns negócios que são muito legais, que são formulários que essa secretária vai começar a distribuir para outras pessoas da liderança do seu conjunto. Então, tem coisas aqui, por exemplo, que ela vai distribuir para a coordenação. Precisaria escrever um comunicado para a coordenação para informar tal coisa, para a dirigente do conjunto para informar tal coisa. Em vez de ficar lá na calçada da igreja, em vez de ficar mandando mensagenzinha no WhatsApp, tratando de coisa séria através de WhatsApp, que não deveria acontecer nunca, em vez de ficar encontrando lá na mercearia onde você foi comprar o arroz e começar a tratar de assunto sério, tá aqui um formulário com protocolo oficial, com a linguagem toda pronta, só para preencher e entregar para a pessoa de forma organizada, para tirar da sua frente o mal entendido, para tirar a falta de compreensão. Ah, é porque falou isso, mas eu entendi, foi aquilo e eu pensei que era... Não, está aqui, está escrito, está organizado, está tudo oficial, isso é coisa que vem do céu. Tem uma estrutura que permite mostrar para a liderança do seu conjunto com antecedência quem são as pessoas que vão aniversariar. Ela tem uma estrutura aqui que também já está tudo prontinha, com as datas todas cadastradas, que é uma estrutura que permite mostrar para a liderança do seu conjunto quais são as datas que as igrejas comemoram, e isso é muito sério. O mundo lá fora comemora carnaval, comemora não sei o quê, comemora dia de São João, e eles têm essas datas com muito apreço. Dentro das nossas igrejas, o dia do jovem cristão evangélico não é comemorado. Passou agora a semana de missões, tem igrejas que nem ficou sabendo. A gente fixa no dia do Natal, no dia das mães, no dia dos pais e acha que é só isso. E existem datas como a que vai vir agora no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, que são datas que precisavam ser celebradas na alta pelas nossas igrejas e elas simplesmente passam desapercebidas, porque o pastor não sabe, a secretária não sabe, a liderança do conjunto não sabe, não pesquisa, ninguém foi saber, ninguém sabe, e isso passa. Então, tá tudo aqui, e o legal disso aqui é que a secretária está sendo instruída a mostrar isso aqui com datas que dão tempo a esses conjuntos se programarem, com pelo menos 90 dias, para depois não ter aquele negócio de falar assim: ah, eu fiquei sabendo, mas fiquei sabendo, foi antes da hora. Tudo isso está organizado mês a mês. E agora vem um negócio aqui que é muito interessante e que vai aliviar bastante os regentes. E deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Essa agenda, a partir aqui da página 117, ela tem um negócio que eu chamei de plano de ação. O que é esse plano de ação? É aquele plano que vai responder aquela pergunta crucial que fica na cabeça de algumas pessoas. O que fazer quando os componentes começam a faltar aos ensaios? É essa perguntinha que
a secretária é tipo a fonte da resposta dela, é essa fonte que sequer é explorada. E aí o que ela faz? Ela faz a chamada e como ninguém faz essa pergunta para ela, ela guarda a chamada e fica lá. E aí o que eu fiz? Eu montei um plano de ação que vai do nível 1 até o nível 9. E esse plano de ação, ele distribui ações para a liderança do seu conjunto a partir da segunda falta consecutiva de um componente. Então a secretária foi lá, fez a chamada hoje. Na semana que vem ela tornou fazer. Já está programado aqui, e tem os campos para ela preencher, dizendo que ela precisa atualizar o plano de ação. Na hora em que ela vai atualizar o plano de ação, ela descobre, por exemplo, que a irmã Joaquina faltou os 2 últimos ensaios consecutivos. E agora? A gente deixa a irmã Joaquina enfraquecer lá na casa dela até quando estiver perto da volta de Jesus, ou até quando um dia, depois de não sei quantos meses, alguém der a falta dela? Ou será que esse plano de ação já precisa começar a entrar em ação a partir dessa segunda falta? Será que alguém dentro da liderança desse conjunto já pode ser acionada para começar a verificar o que está acontecendo e, com isso, evitar que o regente tenha que se desgastar depois que a pessoa já estiver desacostumada de vir ao ensaio? É claro que isso precisa acontecer. Aí vem a pergunta, o que uma secretária pode fazer diante de uma situação dessa? Aqui já tem a resposta certinha, já está, só para vocês verem que legal. É tudo prontinho, não sei se está dando para vocês verem daí, mas já tem os formulários prontinhos. Nesse caso aqui, por exemplo, a secretária está comunicando quem são as pessoas que estão com 2 faltas consecutivas. E aqui já está falando para quem é que ela vai precisar passar essa informação e está falando o que essa pessoa vai precisar fazer. Para cada nível desse, existe uma instância dessa liderança que vai precisar ser acionada. E olha que coisa maravilhosa! Todas essas instâncias serão acionadas, cada uma a seu tempo, cada uma dentro da sua missão, o que garante que ninguém vai atropelar ninguém. Então, gente, trabalhar sabendo o que fazer é maravilhoso. Saber como fazer é mais maravilhoso ainda. O que mais que nós temos aqui? Aquilo que toda agenda tem, aquele espaço para você fazer as suas anotações, para secretário nenhum ficar, sabe, com um bilhete, com um pedacinho de papel amassado dentro da Bíblia e perdendo um pedacinho de papel pela igreja fora. Então tá aqui dentro, com espaço para fazer anotações de forma organizada, e espaço para a secretária anotar aquelas coisas que ela precisa analisar na próxima reunião da liderança. E por falar em próxima reunião da liderança, esses conjuntos que estão espalhados aí pelo Brasil, trabalhando anos a anos, que a liderança não reúne para conversar, não reúne para pensar como é que as coisas vão sendo feitas, essa agendinha contorna essa situação, porque chega em um determinado dia do mês, a secretária simplesmente destaca ali aquele formulário e entrega lá na coordenação ou lá na direção, dizendo que está na hora de fazer a reunião. E se a dirigente ou a coordenadora levantar o nariz e disser que não vai fazer, pelo menos na hora que os problemas se instaurarem, toda a liderança do conjunto vai entender o porquê que está acontecendo. É pelas faltas das maravilhosas reuniões, que é o lugarzinho onde as coisas acontecem, não é? Em vez de ser na calçada da igreja. E depois a outra coisa que tem aqui é sugestões. Digamos que ela trabalhou um ano aí com essa agenda e teve alguma necessidade que eu não consegui pensar daqui. Então tá aqui o formulário que ela vai preencher para sugerir essas atualizações, e toda vez que ela sair, ela vai sair com atualizações maravilhosas que vão cada vez mais colaborar com o seu conjunto. Eu penso que isso é motivo mais do que suficiente para você se convencer de que é necessário você ter um material desse aí dentro do seu conjunto. Eli, e tem agenda só para a secretária? Vão ser lançadas agendas com essa estrutura para todas as instâncias dentro do conjunto. Mas por eu entender
que a secretária, nesse processo de comunicação, é a peça fundamental, então eu quis organizar primeiro a comunicação da secretária. Ainda que a sua coordenadora não tenha uma agenda maravilhosa, ainda que você como regente não tenha, ainda que a sua comissão de visitas não esteja formada, se a sua secretária, que é onde nasce a comunicação, se começar a nascer nela de forma correta, acredite numa palavrinha que eu adoro, natural. É natural, é automático. As outras pecinhas vão começando a se encaixar. E isso não depende se a esposa do seu pastor achou que tinha que ser, se o pastor... Isso não depende. É natural. É um processo que flui. Ele flui. Simplesmente flui. E vai ser difícil alguém colocar o dedinho para tentar atrapalhar algo que tem um cheiro de organização. Uma coisa que exala maravilhosamente bem é isso. Isso aqui está sendo vendido por R$40 no nosso site www.regentesexcelentes.com.br. Você também pode comprar pela nossa lista de transmissão, DDD 37 999937676. Isso está amplamente divulgado aí no nosso canal, ainda que você não tenha condição de anotar agora, depois você vai achar isso aí em todos os nossos vídeos. Gente, com pesar, um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!